Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje e nem nunca eu posso vir aqui deliberadamente com o objetivo de perverter a fé de alguns. Porque para você e para mim, a fé em Cristo é importante, que ela seja mantida como ela é. Não pode haver variação, sombra de mudança ou sombra de mudança na fé. Não pode ter nada que deturpe a nossa fé e que nos faça desviar da fé. Isso é errado, da parte de quem quer que seja. Quem estiver fazendo isso hoje está totalmente errado. Então, é preciso que as pessoas entendam isso, porque isso não é brincadeira. Porque hoje, infelizmente, isso está acontecendo. Quem está fazendo isso está totalmente errado. A pessoa que está fazendo isso, ele já se desviou da fé há muito tempo. É o que se chama de apostasia. E ele quer fazer isso com outras pessoas também. Não satisfeito em se desviar da fé, quer fazer com que outros se desviem também. E para que isso aconteça, ele faz ousadas asseverações, contrárias à sã doutrina e às sãs palavras do Senhor Jesus, contrárias ao Evangelho, à graça, à nova aliança, contrárias à verdade. Então, isso é uma má intenção. E alguns fazem isso de propósito mesmo, sem dúvida alguma, porque a mente da pessoa está cauterizada, pervertida, a tal ponto de ela já não ser, de ela já ser recusada da vida da verdade. Porque para ela, o que ela faz é certo. E isso, é claro, na mente deturpada dela, ela enxerga assim, ela entende assim. Então, ela vai fazer isso com outras pessoas. Não é o meu caso aqui. E aliás, isso nunca deveria acontecer da parte de ninguém. Mas infelizmente acontece, é uma realidade. E isso dá para se ver, dá para se notar claramente, dá para perceber isso hoje. Então, é preciso falar sobre essa questão. Porque, com certeza, se falarmos contra isso, alguém vai acordar, alguém vai perceber. E vai conseguir escapar. E vai voltar novamente a ter uma fé viva, operante, saudável, que permaneça nele até o fim, pela qual ele possa perseverar. Então, isso é importante demais, para que assim ele prossiga em sua vida, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador de sua fé, que nunca foi pervertido em tempo algum. Aliás, que não pode ser pervertido em tempo algum. Ninguém pode achar que a sua fé possa ser pervertida por causa de pessoas que fazem ousadas asseverações erradas, mentirosas, enganosas, deturpadas. Inclusive, usando textos fora do contexto das Escrituras para levar pessoas a se desviarem da fé. Então, isso é algo muito grave. E é uma situação que está acontecendo hoje. Então, vou ler aqui 2 textos para falar sobre essa questão. O primeiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. Então está escrito assim, ó. Eu vou ler o 29 e o 30. Versículo 29 e 30. Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Está escrito assim, ó. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, esses homens aqui queriam se levantar, falando coisas pervertidas,
e que essas coisas pervertidas iriam arrastar os discípulos atrás deles, essas pessoas, elas iriam se desviar da fé, por darem ouvidos a coisas pervertidas que só estariam falando. É o que está acontecendo hoje. É verdade, é assim mesmo que acontece. Então, a fé de muitos está sendo pervertida porque essas pessoas estão sendo arrastadas por homens pervertidos, que falam coisas pervertidas, coisas que não tem nada a ver com a verdade segundo o Senhor Jesus, nem com o Evangelho, nem com a graça, nem com a nova aliança em tempo algum. São coisas pervertidas mesmo. E elas são pervertidas assim, intencionalmente, para desviar as pessoas da verdade, para induzir as pessoas ao erro. Erro nos quais as pessoas estão caindo hoje facilmente. Será que elas não têm as escrituras para lerem, se aprofundarem nesse conhecimento, se apegarem à verdade escrita e dela nunca se desviarem em tempo algum? Será que elas não estão fazendo isso? Será que elas não têm as escrituras para ajudá-las a não cair nesses enganos de homens pervertidos? Essa é uma questão a se pensar. Porque se ela tem as escrituras, ela tem que ler. O objetivo das escrituras é para que alguém leia. Então, ler as escrituras pode salvar a sua vida, pode manter a sua fé viva e não pervertida como alguns estão fazendo hoje. Então, isso tem que acontecer mesmo, pessoal. É verdade. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 18. Olha o que está escrito aqui, ó. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Então, Himeneu e Fileto se desviaram da verdade. Por quê? Ele diz aqui, ó. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, esses dois homens começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. E isso aconteceu naquela época. Só que a ressurreição não se realizou. Mas, como eles asseveravam isso, algumas pessoas começaram a acreditar, a confiar no que eles falavam. Ele diz aqui, ó. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, estes homens que se desviaram da verdade fizeram muitas pessoas fizeram com que muitas pessoas tivessem a sua fé pervertida. Por quê? Eles acreditavam em mentiras. E acreditar em mentiras é a causa que tem feito muitas pessoas terem a fé pervertida hoje. Então isso é errado. E é preciso que as pessoas hoje possam combater isso. Mas para que elas combatam isso, elas têm que conhecer a verdade, se firmar na verdade. Principalmente a verdade que está nas Escrituras, que qualquer pessoa pode ler, sem impedimento algum. Então, o que está escrito aqui vai esclarecer as pessoas, vai afirmar elas na verdade, vai conscientizá-las de que não podem dar ouvidos a homens que falam coisas pervertidas. Porque se alguém acredita nessas coisas pervertidas, essas pessoas são arrastadas ao erro, têm a fé pervertida. E aí é que começa
a vida dessas pessoas começa a naufragar na fé, digamos assim. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Porque ninguém pode continuar vivendo em Cristo dessa forma. Pelo contrário, a pessoa tem que viver em Cristo. Viver pela fé. Olhar firmemente para Ele enquanto está vivendo neste mundo. Aí sim, isso produzirá na pessoa uma firmeza na verdade. Porque o seu corpo, alma e espírito vão estar totalmente firmados na verdade. O modo de pensar e de falar e de agir dessa pessoa vai estar totalmente baseado na verdade. Então, isso é bom demais. E eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Porque existem muitas pessoas por aí asseverando coisas erradas, mentirosas, enganosas, deturpando até as escrituras para asseverar coisas assim. E é aí que está o perigo. E esse perigo é um perigo espiritual gravíssimo, que ninguém pode deixar que esse perigo lhe alcance para lhe destruir. Então, se você quer manter a sua vida em Cristo saudável, longe dessas coisas, é preciso se acautelar dessas pessoas, se prevenir, se resguardar, para que elas não alcancem nenhuma vantagem sobre você em tempo algum. Para que assim você possa estar firmado na pedra angular que é Cristo Jesus. Para que então você consiga viver neste mundo para o inteiro agrado dele. Então é isso que eu espero que aconteça com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.